O filme começa com Brian assistindo a um jogo de basquete. Ele idolatra um jogador chamado Kevin Durant, do time Thunder. Brian fica espantado ao ver a técnica de jogo de Kevin. Além disso, Kevin sempre marca muitos pontos em cada jogo. Ao ver Kevin fazendo enterradas, Brian então diz para si mesmo que poderia fazer as enterradas como Kevin faz. Animado, Brian foi para o lado da casa tentar as enterradas, mas não foi tão fácil quanto imaginava. Várias vezes a bola escapou de suas mãos. Até mesmo a irmã de Brian estava secretamente gravando enquanto ele jogava basquete. Depois que o jogo acaba, Kevin e seu empresário, Alan, vão para casa. Kevin está esperando por seus fãs para pedirem autógrafos e tirarem fotos, porque, como de costume, naquela noite Kevin jogou muito bem. Na escola, Brian tem um amigo próximo chamado Mitch. Enquanto conversavam, de repente uma garota passou, seu olhar e sorriso fascinaram Brian. O nome dessa garota é Isabelle e ela é uma nova aluna na escola. Durante o almoço no refeitório da escola, Brian contou para Mitch que iria tentar conhecer Isabelle. No início, Mitch proibiu Brian de se aproximar da garota, porque naquela escola Brian era conhecido como um garoto nerd. Mas, segundo Brian, Isabelle é uma nova aluna que não sabe nada sobre ele. Brian se aproximou de Isabelle e, quando estava prestes a cumprimentá-la, de repente um garoto chamado Connor mostrou um vídeo de Brian prestes a fazer uma enterrada como Kevin Durant, pulando em um trampolim, mas aparentemente não foi a bola que entrou na cesta, mas seus pés, então Brian acabou caindo. Todos que viram o vídeo riram e zombaram de Brian, então Brian não cumprimentou Isabelle. Todos assistem a isso. Brian deitou na cama contemplando seu destino. De repente, o pai de Brian vai até ele porque sabe que seu filho está passando por um momento ruim na escola, então seu pai queria animá-lo levando Brian para assistir ao jogo de Kevin Durant ao vivo. Brian e seu pai foram assistir ao jogo e, quando o jogo foi interrompido, o apresentador pediu para a plateia tirar os números dos seus ingressos. Dentro do ingresso há um número e se esse número for sorteado, o portador do ingresso desce para fazer uma cesta. O apresentador mencionou o número e era o número do ingresso do pai de Brian. Seu pai se levantou e rapidamente levantou a mão de Brian, dizendo que era o número de Brian. Claro que Brian ficou radiante e foi direto para a quadra. O apresentador disse que se Brian conseguisse fazer a cesta, ganharia $20.000. Naquele momento, Connor também estava assistindo. Claro que Connor estava com sua câmera pronta para gravar. Brian fez a jogada, mas infelizmente a bola não entrou e acertou o mascote, que caiu com uma cara cansada. Brian saiu do campo desanimado. Kevin assina a bola e a dá para Brian, dizendo que ele fará na próxima vez. Então Brian disse a Kevin que gostaria de ter talento como ele. Kevin também respondeu que esperava dar a Brian seu talento enquanto entregava a bola para Brian. Kevin dá motivação, dizendo que o trabalho duro vencerá o talento. Naquele momento, Brian sentiu uma energia fluindo de Kevin para ele. Quando Brian acordou de seu sono, o rádio anunciava que o time Thunder havia perdido feio durante o jogo. Ele se levantou e foi direto para o banheiro. Daqui em diante, coisas estranhas começam a acontecer. Quando entrou no banheiro, Brian tirou suas roupas e as jogou no cesto de roupa suja do lado de fora do banheiro, e tudo o que ele jogou foi direto para o cesto. Na escola, Brian estava fazendo um trabalho prático e o professor pediu para pegar o fígado. Brian pegou o órgão e, sem perceber, fez um movimento giratório. Seu melhor amigo ficou surpreso ao ver que Brian conseguia fazer isso. Brian também achou estranho. À noite, Brian e Mitch foram ao parque de diversão. Quando chegaram lá, Brian viu Isabelle e ao lado dela estava Connor tentando acertar uma cesta de basquete para ganhar um prêmio. Mas nem uma única bola entrava. Brian e seu melhor amigo riram do fracasso de Connor. Irritado, Connor então pediu para Brian tentar arremessar a bola. Brian e Mitch começaram a sair, mas Brian imediatamente se virou e arremessou a bola, e a bola entrou. Connor devolveu a bola para Brian, achando que era apenas uma coincidência. Quando Brian arremessou a bola novamente, é claro que entrou novamente. Connor devolveu a bola uma terceira vez e, irritado, foi embora. Brian pegou um grande boneco de panda e deu para Isabelle. Lá, Brian apertou a mão de Isabelle e eles se conheceram. Eles saíram segurando o boneco de panda juntos. Uma vez, Kevin Durant estava treinando e, pelos resultados de seu treino, parecia que ele não conseguia acertar a bola. Kevin parecia estar perdendo sua habilidade e, ao mesmo tempo, Brian estava treinando em casa e suas habilidades eram muito diferentes do que antes. Todas as bolas que ele arremessava, todos os movimentos que Brian não dominava anteriormente, agora ele fazia facilmente. Enquanto as águias estavam treinando, Brian apareceu. O treinador perguntou por que Brian estava vestindo o uniforme. Brian respondeu que tentaria entrar na equipe novamente.
Claro que ele foi imediatamente rejeitado pelo treinador, mas Brian tentou convencer o treinador de que suas habilidades atuais eram diferentes. Sem permissão, Brian foi direto para o campo e então pegou a bola das mãos de Connor e jogou 1 contra 1. Brian escolheu suas habilidades de jogo. Todos presentes ficaram chocados e impressionados ao verem as habilidades de Brian, que eram diferentes. Apenas Connor parecia visivelmente irritado. O treinador e seu assistente imediatamente intervêm para serem oponentes de Brian. Claro que Brian facilmente passou pela defesa do treinador, do assistente do treinador e de Connor. O treinador ficou absolutamente surpreso com as habilidades de Brian. O primeiro jogo de Brian começa. Ele agora é um jogador principal da equipe das Águias. Ao jogar, Connor nunca queria passar a bola para Brian, mesmo que Brian estivesse na posição vaga. Vendo isso, o treinador ficou emocionado e disse a Connor que se ele não passasse a bola para Brian, seria substituído. A partir daquele momento, Connor passou a bola para Brian. Brian começou a mostrar sua ação no basquete. Claro que Brian imediatamente se tornou uma estrela. Música. No dia seguinte, na escola, Brian ficou mais e mais famoso. Todos queriam ficar perto dele. Em cada jogo de basquete, Brian se tornou o maior contribuinte para a maior pontuação. Brian realmente se tornou o cuidador em cada vitória da equipe das Águias. Por outro lado, Kevin Durant estava jogando pior e pior. A mídia noticiava o quão ruim estava o jogo de Kevin. O empresário tentou fazer de tudo para trazer o espírito de Kevin de volta. Um dos métodos foi trazer sua mãe, que trouxe a sopa de galinha da avó de Kevin. Enquanto isso, Brian e Isabelle estavam se aproximando. Eles até jogaram cartas juntos, enquanto Kevin estava gravando um anúncio de sapatos. Muitas vezes, ao fazer cenas de basquete com os sapatos que seriam anunciados, Kevin sempre caía e não conseguia acertar a bola. O diretor começou a ficar irritado com as cenas em que Kevin falhava. Até mesmo o basquete que Kevin jogou acertou o diretor. Finalmente, o diretor parou de filmar e saiu, dizendo a Alan que Kevin era uma total decepção. Alan, que estava em seu quarto, estava olhando uma revista que reportava sobre Kevin. Então, enquanto Alan assistia TV, vários programas mostravam comentários negativos dos apresentadores sobre Kevin. Em outro canal, comentaristas de basquete estavam comentando sobre o jogo de Kevin Durant que estava piorando. Quando Alan trocou de canal, viu um artigo de notícias que dizia que havia um jogador local que poderia se tornar o próximo Durant. Alan se interessou em ver as notícias. O apresentador disse que o garoto era aquele que fez a cesta durante o jogo do Thunder algumas semanas atrás. Outras notícias diziam que o garoto deve ter roubado o talento de Kevin Durant. Alan começou a olhar vídeos de Kevin e Brian para compará-los, e descobriu que Brian realmente jogava como Kevin. Então, um dia, Alan foi assistir ao jogo de basquete de Brian ao vivo. Alan ficou surpreso e impressionado ao ver o jogo de Brian. Depois de assistir ao jogo de Brian, Alan foi direto para Kevin e disse que sabia para onde as habilidades de Kevin foram. Alguém as tomou, e foi Brian, o garoto que fez a cesta durante o jogo do Thunder. Alan disse que antes de Brian conhecer Kevin, o jogo de Brian era terrível. Kevin, é claro, não acreditou no que Alan disse porque era impossível. Kevin apreciou o que Alan fez, mas, segundo ele, se Alan tivesse pensamentos assim, então ele garantiria que Alan fosse demitido. Brian e Isabelle estavam passando um tempo juntos, e enquanto conversavam, Alan chegou e os interrompeu. Brian e Isabelle não pareciam felizes com a chegada de Alan, mas isso mudou depois que Alan se apresentou como o empresário de Kevin Durant. Brian estava se sentindo muito feliz. No dia seguinte, Alan e Kevin foram para a escola de Brian. Kevin achou estranho porque anteriormente Alan disse que eles realizariam um programa de assistência à comunidade para escolas carentes, mas aparentemente era apenas um truque de Alan para fazer Kevin mudar de ideia e acreditar em suas palavras de que o talento de Kevin foi tomado por Brian. Kevin e Alan entraram na sala de aula de Brian, então Alan explicou que estavam realizando um programa de assistência à comunidade porque naquele momento havia uma aula de matemática e havia uma pergunta no quadro negro. Alan imediatamente pediu para Brian se aproximar e responder à pergunta. Kevin disse que o garoto era aquele que fez a cesta durante o jogo do Thunder, mas Alan fingiu não saber que era Brian. Alan imediatamente pegou as mãos de Kevin e Brian e as balançou. Alan esperava que, com isso, o talento de Kevin voltasse novamente. Mesmo Alan tentou pegar a mão de Kevin para dar um tapa na mão um do outro. Então Alan disse a Kevin para jogar o papel na lixeira, mas seu talento ainda não havia retornado. Alan então pediu para Kevin e Brian saírem juntos. Quando Kevin e Brian estavam na cafeteria, todas as crianças se reuniram e os observaram. Ao andar, Alan tentou segurar a mão de Kevin para tocar o corpo de Brian. Mesmo no caminho para casa, Alan disse que dariam botas grátis para o time das Águias.
Depois de dar os sapatos, Alan puxou Brian para tirar uma foto com Kevin. Aqui, Alan está realmente tentando fazer o talento de Kevin voltar novamente. No caminho para casa, Alan perguntou a Kevin como ele se sentia perto de Brian. Alan perguntou se algo havia mudado em Kevin. Kevin parecia irritado e bravo com Alan. Kevin então disse que na verdade sabia que todos estavam rindo de seu jogo, mas os esforços atuais de Alan eram inúteis. Desta vez, Brian está jogando e ele parece muito confiante. Não só isso, Brian começou a ser egoísta ao não passar a bola para Connor e seus colegas de equipe. Enquanto isso, em outros lugares, Kevin também está competindo, mas, como no jogo anterior, o jogo de Kevin está muito ruim. Os comentaristas dizem que o time Thunder está à beira da derrota. Esta é a completa destruição de Kevin Durant. Brian está se divertindo com seus amigos. Isabelle começou a se sentir desconfortável com a atitude arrogante de Brian. Isabelle imediatamente saiu dali. Então Brian a seguiu, perguntando o que estava errado. Isabelle então pediu para conversarem em outro lugar, mas antes que pudessem falar, Brian imediatamente foi pego por seus amigos e Isabelle saiu do local. Enquanto isso, Mitch, que estava limpando uma camiseta com o rosto de Brian, ligou para ele para lembrá-lo de que iriam a um evento, mas aparentemente Brian estava ocupado demais para sair com Mitch. Brian e seus amigos estavam se divertindo quando uma voz disse que seus pais estavam chegando. As crianças que estavam lá correram para se esconder, mas acabou sendo Alan. Ele disse que Brian precisava trazer de volta o talento de Kevin Durant. Brian ficou confuso com o que Alan disse. Mais tarde, Alan perguntou a Brian se ele não achou tudo isso estranho, como seu talento de repente ficou diferente do que era antes. Alan perguntou qual era a média de pontos de Brian antes e depois de conhecer Kevin. Brian respondeu que nunca havia estado no time antes e agora tem 48 pontos em um jogo. Alan disse que era exatamente isso, Kevin nunca falhou em fazer um ponto, mas agora ele não conseguia marcar um único ponto. Alan disse a Brian que o talento que ele tinha agora não era dele. As pessoas de Oklahoma que amam o time Thunder e Kevin ficarão desapontadas se o time Thunder perder. Depois de dizer isso, Alan saiu. O técnico dos Eagles está fazendo um discurso na quadra de basquete, onde eles se prepararão para os playoffs pela primeira vez. Quando os jogadores são chamados um por um, Brian encontra Isabelle. A garota diz que talvez depois que a temporada acabar, os dois voltem a se falar. Brian então diz que foi por causa do basquete que Isabelle começou a notar ele. Isabelle responde que ela estava observando Brian desde o primeiro dia em que ele entrou pelo corredor e, naquele momento, Brian estava perto do armário conversando com Mitch. Do lado de fora, o técnico e os fãs continuavam chamando o nome de Brian. Isabelle disse a ele para ir embora, recebendo aplausos. Depois do evento, Brian perguntou ao técnico como ele estava jogando no time, mas o técnico o ignorou e pediu a Brian que se concentrasse porque ele já estava lá. No dia seguinte, enquanto Brian estava pedalando sua bicicleta, ele parou e viu um pôster com o rosto de Kevin Durant. Olhando para o pôster, Brian ligou para Alan e pediu para buscá-lo. Alan e Brian foram até Kevin, que estava treinando. Kevin pergunta por que Brian veio, e Brian respondeu que queria devolver o talento de Kevin. Kevin então perguntou a Alan se ele foi quem disse a Brian para acreditar naquele absurdo, mas Alan imediatamente empurrou Brian para começar a mostrar suas habilidades. Alan pediu a Brian para mostrar a Kevin seus movimentos habituais, e Brian até mostrou movimentos especiais que apenas Kevin Durant sabia fazer. Ao fazer esse movimento, Kevin ficou pasmo. Alan começou a dizer a Kevin e Brian para segurarem a bola de basquete juntos e dizerem o que disseram antes. Kevin deu a bola de basquete para provar se tinha funcionado. Alan pede para eles atirarem, mas não deu certo. Várias maneiras foram tentadas para recuperar a habilidade de Kevin, mas sem sucesso. Brian então disse que não fez isso de propósito, e Kevin entendeu. Segundo Kevin, ele pode ter que começar tudo de novo. Então Kevin saiu de lá. Brian então foi até a casa de Isabelle. Lá, Brian pede desculpas e diz que seus talentos e os de Kevin Durant foram trocados. Brian mostra o vídeo para Isabelle. Ele a convence, mas enquanto assiste ao vídeo novamente, Brian percebe que naquele momento a bola que ele jogou atingiu a cabeça do mascote até ele desmaiar e foi isso que fez seu talento ser trocado. Brian rapidamente pedalou sua bicicleta até onde Kevin estava competindo. Naquela época, os pontos do time Thunder estavam muito atrás do time adversário. No final do primeiro tempo, Brian, com pressa, entrou com sua bicicleta. Brian até cruzou a quadra e foi perseguido pelo mascote do Thunder, claro. Brian chama Kevin e diz que ele tem que derrubar o mascote chamado Rumble com a bola. Porque o mascote estava perseguindo Brian, ele imediatamente jogou a bola em Rumble até que ele caiu.
Depois disso, eles seguram a bola juntos e dizem o que disseram antes, ao contrário. Uma energia foi vista fluindo. Brian e Kevin foram eternamente transformados por sua experiência. Kevin, humilhado por sua derrota e forçado a reconstruir suas habilidades, redescobriu a alegria do trabalho duro e da dedicação. Ele se tornou um mentor para jovens atletas, compartilhando seu conhecimento e enfatizando a importância do espírito esportivo e da humildade. Brian, embora não seja mais um jogador estrela, abraçou seu papel como um companheiro de equipe valioso. Ele se concentrou em melhorar seus fundamentos, trabalhando duro para apoiar seu time através de rebotes, assistências e jogadas defensivas. Ele aprendeu o verdadeiro significado do trabalho em equipe e a importância do caráter, mesmo quando os holofotes não estão brilhando sobre você. Isabelle e Brian permaneceram amigos próximos, seu vínculo construído sobre o respeito mútuo e a compreensão. Eles apreciavam um ao outro pelo que realmente eram, não apenas por suas habilidades no basquete. Brian continuou a perseguir seus interesses além do basquete, descobrindo seus talentos em arte e música. Ele percebeu que a vida era mais do que apenas perseguir elogios e fama. A história de Brian e Kevin se tornou um conto de advertência no mundo dos esportes, um lembrete de que o talento é passageiro e o verdadeiro sucesso vem da dedicação, perseverança e caráter. Enfatizou a importância do espírito esportivo, da humildade e de celebrar a jornada, não apenas o destino. Obrigado por assistir, se gostou deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.